Olá, vamos resolver a questão 28 da EPICAR 2023, última prova da EPICAR. É uma questão de regra de 3 composta. Então vamos a ela. Não se importem com o tamanho do texto, porque na maioria das vezes textos muito grandes significa coleta de dados e resolução simples, que é o caso dessa questão. Para a elaboração de 4 provas da disciplina de matemática com a finalidade de serem aplicadas em concursos, foi montada uma banca, então são 4 provas, vai colhendo os dados, 4 professores. Estimulou-se que, para a execução do serviço, 40 dias seriam suficientes, com todos os componentes trabalhando 3 horas e 30 por dia. Entretanto, antes do início, isso aqui é muito importante, ó. Antes do início, por quê? Porque não houve gasto de tempo ainda, os trabalhos não começaram. Antes do início dos trabalhos, os componentes da banca foram informados que deveriam elaborar uma prova a mais, ou seja, 5 provas, e que o prazo seria de 35 dias. Considerando as estimativas iniciais e também que não haveria alteração na quantidade de membros da banca, nem no ritmo de trabalho, o mínimo de horas por dia a mais, essa expressão a mais aqui é o pulo do gato, na hora da gente fazer a comparação das grandezas. Que os professores deverão trabalhar e me deu as opções, eu marquei o gabarito oficial. O gabarito oficial diz que 1h30 a mais. Agora presta atenção, antes de nós darmos início à resolução de uma regra de 3 compostas. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora de forma enunciada. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas crescem ou decrescem ao mesmo tempo. De novo, duas grandezas são diretamente proporcionais quando crescem ou decrescem ao mesmo tempo. Sendo assim, duas grandezas são inversamente proporcionais enquanto uma cresce, a outra decresce. De novo, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza cresce e a outra decresce. Mário, regra de 3 composta é a comparação de duas em duas grandezas, tantas quantas forem necessárias? Sim, e é isso que nós vamos fazer. Qual é o primeiro passo para a gente resolver uma regra de 3 composta? É a coleta das grandezas. E eu fiz isso, ó. Grandeza 1, vou chamar de G1. Grandeza 2, vou chamar de G2. Grandeza 3, vou chamar de G3. Grandeza 4, eu vou chamar de G4. Peguei todas as grandezas envolvendo o problema. Ah, Mário, mas a quantidade de professores é a mesma, mas pode alterar aí a grandeza. Eu deixei aqui para justamente explicar isso a você que está me assistindo. Coloquei aqui o número de professores porque ele pode variar também. Pode ser que chegue mais um professor, pode ser que saia um professor por vários motivos, doença, outras atribuições que lhe foi dada e assim por diante. Ok? Coloquei aqui porque é a grandeza. Vai alterar? Não, porque um número dividido por ele mesmo, direto ou inversamente proporcional, vai ser ele mesmo, que é 1, né? Então não vai alterar. Mas coloquei aqui. Coloquei o número de provas, 4 provas, depois passou para 5. Eram 40 dias, depois passou para 35. Eram 3h30 por dia que os professores deveriam trabalhar para dar produtividade. Agora será 3h30 mais uma quantidade X de horas que eu não sei e é o que eu quero, porque o a mais é isso aqui. E quando ele diz isso, ele me deu a faca e o queijo, só falta eu cortar e comer. Então veja bem, vou pegar sempre
a grandeza onde está o x e marcar como base de comparação. Então está aqui. Agora você vai fazer o seguinte, você vai usar seta para dizer de onde está crescendo a grandeza. Notem que de 4 para 5 está crescendo para baixo. Aqui não tem seta. Mário, por que não tem seta? Porque não houve crescimento. Então não tem seta. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você dividir esse número por ele mesmo vai dar 1. Então, por isso que não tem seta. Agora aqui tem, ó. Está crescendo para onde? Está crescendo de 35 para 40. E aqui, Mário? Aqui, olha bem, ele disse que a comissão de professores ia trabalhar o que estava trabalhando em produtividade e mais alguma coisa. Então, notem bem, esse valor é menor que esse. Então, está crescendo para onde aqui? Vai crescendo para baixo. Agora é fácil. Se essa está crescendo para baixo e essa está crescendo para baixo, duas grandezas são diretamente proporcionais quando cresce ou decresce ao mesmo tempo. Então, horas por dia em relação ao número de provas é diretamente proporcional. Aqui não precisa fazer nada, porque não tem seta. Aqui precisa. Aqui está crescendo para cima e aqui está crescendo para baixo. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Porque duas grandezas são inversamente proporcionais, enquanto uma cresce e a outra decresce. Então aqui é inversa. Feito isso, você já resolveu a questão. A questão está resolvida. O resto agora é colocar a proporção continuada. Sempre usando a fração inicial, a que tem a incógnita. Então vai ficar 3,5, que é 3,5, é 3 horas e meia, sobre 3 horas e meia mais x igual. Sempre a minha referência vem como primeira fração para depois colocar igual para virar proporção continuada. Veja bem, aqui é direto. Eu repito a fração. 4/5 vezes. Aqui, ó, não tem seta. É 4 sobre 4. Que eu falei para vocês, ó, vai dar 1. E aqui, ó, eu tenho que inverter. Então vai ficar 35 sobre 40. É isso que eu tenho que fazer na regra de 3 composta. Comparar duas a duas as grandezas e depois fazer a estrutura na proporção continuada. Beleza? Então, Mário, o que você vai fazer agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. 4 por 4 dá 1. 4 por 40 dá 10. 3,5 por 35 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então aqui vai ficar, e aqui 1. Então vai ficar 1 sobre 3,5 mais x igual a 1 sobre 5. Proporção simples. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vou multiplicar cruzado. Então aqui vai ficar 3,5 mais x igual a 5. O que você vai fazer, Mário? Vou subtrair tudo por 3,5. Então aqui vai ficar x igual a 5 menos 3,5. Por isso que os professores dizem que para passar um número para o outro lado da igualdade, aparece sinal de menos. Por quê? Porque a gente subtrai o mesmo tanto em ambos os membros. Aqui vai zerar
E aqui vai aparecer o 5 menos 3,5. Então, x vai dar 1,5 horas, ou x igual a 1 hora e 30 minutos. Logo, 1 hora e 30 minutos é 1,5 horas ou 1 hora e 30 minutos. Ele optou por dar 1,5 horas, que é 1 hora e meia. Então a resposta correta é a alternativa C. Lembrem-se, quanto maior for a questão, maior indício de que eu vou ter que fazer coleta de valores e resolver de forma muito simplificada a questão. Fiquem bem, até a próxima videoaula. Continuem estudando.